A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. A palavra do Senhor, conforme está escrita na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Nós estaremos lendo do verso 15 ao verso de número 28. Hebreus, capítulo 9, ao verso de número 28. Diz assim a Escritura: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse,
Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vamos orar? Senhor, nos dá discernimento da tua palavra e através da obra do teu Santo Espírito, fale poderosamente conosco, Senhor. Que possamos ter consciência, talvez não consigamos de um modo pleno, mas que nessa noite essa consciência do valor, da grandeza da tua obra em nosso favor, que ela tome o nosso coração e a nossa mente, de modo que sejamos, ó Deus, levados, impulsionados ao arrependimento, à adoração, ao compromisso com o teu reino e à percepção, ó Deus, do valor tão tremendo que Jesus pagou por nossas vidas. Que esse domingo de Páscoa, Senhor, seja um domingo de profunda consagração da nossa vida aos teus pés. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Qual seria a maior bênção que você poderia receber nessa noite? O que poderia ser tão fantástico que mudaria por completo a sua vida se Deus derramasse sobre você nessa hora? Eu não sei o que passaria pela sua cabeça diante dessa questão. Talvez alguns aqui, diante inclusive do que nós falamos agora há pouco, estão necessitados de uma intervenção de Deus nas suas vidas econômicas. Talvez alguém já sonhe há anos e por mais que tente, nunca conseguiu até hoje ter sua casa própria. E seria uma grande bênção sair do aluguel, poder ter sua moradia e assim dar para a sua família algo tão esperado, tão desejado. Talvez tenha alguém que está cansado de andar de ônibus, que não aguenta mais de vez em quando ter que pagar um pouquinho mais de Uber, porque táxi você já não paga mesmo, e você está doido para ter o seu carro, não é? E poder ir e ter a liberdade que o veículo próprio proporciona. Talvez outros queiram trocar de carro. Talvez alguém aqui queira um título, uma posição, um emprego, um curso, uma viagem, eu não sei. Mas há uma coisa que eu posso afirmar para você, e posso afirmar com toda a convicção da minha alma. Há uma bênção maior do que todas as bênçãos. Há uma bênção maior do que casamento. Há uma bênção maior do que ter filhos. Há uma bênção maior do que ter bens. Há uma bênção maior do que ter oportunidades de trabalho, de estudo, de emprego. Há uma bênção maior que dá sentido a todas as outras bênçãos, e inclusive todas as outras bênçãos reunidas, todas elas num pacote só, não representam nada diante dessa bênção maior. Essa bênção específica, ela é tão extraordinária, ela é tão maravilhosa, que algumas pessoas, segundo os evangelhos, às vezes se aproximavam de Jesus almejando algo tremendo. Por exemplo, a Bíblia nos conta de um paralítico que foi levado por outros homens, e como a casa onde Jesus estava tão cheia, eles desceram esse homem pelo teto e o colocaram diante de Jesus. Aquele homem queria andar. Ele havia nascido naquela condição. Mas Jesus olha para ele e diz o texto que Jesus, vendo a fé daqueles homens, antes de Jesus dar-lhe o que ele queria, que era andar, Jesus, cheio de amor e compaixão, deu a ele a maior de todas as bênçãos. Ele disse: perdoados estão os seus pecados. Foi o que ele fez com um leproso que voltou e agradeceu. Foi o que ele fez com aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo há muitos anos e havia sido curada. Foi o que ele fez com tantas e tantas pessoas. Aquele ladrão na cruz. A bênção maior não era ser arrancado dali.
A bênção maior foi saber que, sendo um homem mau como era, ele agora podia entrar no paraíso com o Filho de Deus, porque os seus pecados haviam sido perdoados. Ah, meus amados irmãos, será que nós temos consciência da bênção que é sermos perdoados? De como essa bênção sobrepuja todas as outras e dá sentido a todas elas? Quando olhamos para esse texto, temos uma percepção do porquê essa bênção é um fruto da parte de Deus para nós. E como é um fruto valioso. Você pode receber todas as outras coisas, mas se você não for perdoado, de que isso vai valer para você? Você pode receber a solução de todos os seus problemas imediatos nessa noite, mas se você sai deste lugar de oração, sendo um pecador, visto por Deus debaixo da ira dele contra você, o que te vale todas estas bênçãos? E aqui nesse texto nós vemos o valor, o fruto da obra de Jesus que conduz a nossa vida a experimentar a bênção acima de todas as bênçãos, a bênção de ser um pecador perdoado. Talvez nós não tenhamos a percepção do quão grande é a bênção de sermos perdoados, porque não temos tido a percepção do quão terrível é o pecado. Todas as coisas terríveis ao seu redor, todas elas, todas, a violência, as doenças, a fome, a angústia da alma, a solidão, problemas internos e externos, problemas pessoais, familiares, de nossa cidade, do nosso país, do mundo, tudo de mal que existe, que nos cerca, está atrelado ao pecado, porque o pecado entrou na história humana. Mas mais do que isso, o pecado nos colocou em inimizade com Deus. O pecado nos afastou dele da forma mais terrível que isso poderia acontecer. E por que o pecado fez isso? Porque o Deus que nos criou é santo. E isso é repetido nas Escrituras. Deus é santo. E por Deus ser santo, como ele pode então tomar para si o pecador? Aquilo que é impuro. Então o pecado, além de trazer todos os males que nos trouxe, o pecado nos afastou terrivelmente de Deus, ao ponto de Deus não poder se relacionar conosco, porque se Deus se aproximasse de nós, entenda isso por favor, se Deus com a sua santidade, a sua glória, o seu poder, se Ele se aproximasse de você, você seria aniquilado por causa do seu pecado. O pecado age em todas as células do seu corpo. Ele atua em todos os neurônios da sua mente. Ele está presente em todas as suas motivações, desde as piores até as aparentemente melhores. É por isso que a Bíblia diz que as nossas justiças, ou seja, o que temos de melhor, está lá a presença do pecado. Por isso, diante de Deus, talvez entre nós, elas brilhem. Mas as nossas melhores justiças para Deus são como trapo de imundícia, porque Ele é santo e nós não conseguimos fazer nada, sem que o pecado esteja presente e interferindo. Só consegue perceber a grandeza da bênção do perdão aqueles que conseguem perceber o que o pecado representa para nós. E há tantas coisas que Deus faz, inclusive para pessoas más e boas. Jesus disse que Deus é tão bom que Ele manda chuva sobre justos e injustos. Ele faz a semente brotar para pessoas boas e ruins. Mas, meus amados irmãos, vamos entender uma coisa sobre o pecado. No caso do pecado, essa é uma bênção que só tem uma forma de Deus conceder. Só uma forma. Deus não pode simplesmente chegar e dizer, faz de conta
que você não pecou. E vamos caminhar juntos. Para Deus dar essa bênção, Deus precisa tratar o pecado. Porque Ele é santo e Ele é justo. Talvez um dos livros da Bíblia que nos dê uma visão mais perfeita dessa realidade é justamente a Epístola aos Hebreus. Ela faz uma conexão de todas as figuras do Velho Testamento, da lei, com a obra de Jesus no Novo Testamento, para nos apontar o fato de que em toda a história humana, Deus estava lidando com o ser humano por causa da sua queda, por causa do seu pecado, e que todas as coisas que Deus ordenou e fez apontavam de um modo direto, como vimos nesse vídeo que acabamos de assistir, para a pessoa de Cristo. Porque sem Cristo não haveria a bênção do perdão. Sem Cristo não haveria possibilidade de reconciliação. Sem Cristo não haveria a hipótese de um relacionamento entre o homem e Deus. Sem Cristo seria impossível, de fato, sermos perdoados. Então, tudo aponta para Jesus. E nesse texto nós temos algumas palavras-chave que nos mostram, que nos dão um sentido do que essa bênção representa e como ela é fruto dessa obra de Deus. Eu quero destacar algumas palavras de maneira muito direta. Hoje é uma noite de festa. Nós estaremos daqui a pouco celebrando a ceia do Senhor, nesse domingo de Páscoa. Nós teremos as nossas crianças louvando ao Senhor conosco aqui nessa noite. Por isso eu quero muito da sua atenção nessas poucas palavras que nós iremos trabalhar nesse momento que estão nesse texto. A primeira palavra que nos dá um sentido mais profundo do que representa essa que é a bênção sobre todas as bênçãos, a bênção do perdão, é a palavra resgate. Veja o que diz o verso 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate. Resgate pelo quê? Pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Se você olhar lá atrás, e aí o texto começa justamente com uma conjunção, tentando demonstrar uma ideia anterior que vai se construindo aqui posteriormente, você vai perceber que essa velha aliança se refere ao fato de que no Velho Testamento, Deus havia promulgado a sua lei. Se você for lá para o Velho Testamento, você tem as ordenanças de Deus, os princípios de Deus, não apenas os 10 mandamentos, mas as suas leis cerimoniais, as festas que ele estabeleceu, o tabernáculo e todas aquelas coisas do Velho Testamento. E o que o autor está dizendo, o autor aos Hebreus, está dizendo que tudo aquilo servia para uma coisa muito clara, para mostrar para você a sua condição espiritual. O primeiro objetivo da lei no Velho Testamento é mostrar que você nunca conseguirá cumpri-la. Que Deus sendo perfeito, se você tentar viver para alcançar o padrão dele, e com seu mérito, com seu esforço, você então conseguir agradá-lo ao ponto dele aceitá-lo e amá-lo, a lei está lá para você saber de uma coisa: isso é impossível. Impossível. Todos nós somos transgressores. Há uma coisa comum a todos os seres humanos que pisaram sobre a terra, com exceção de uma única pessoa em toda a história. Todos nós, grandes e pequenos, os mais ricos e os mais pobres, os mais inteligentes e os mais ignorantes, todos nós participamos da maldição da presença do pecado. Todos nós somos pecadores. E a lei está aí para mostrar que é impossível você, com seu esforço, com seu empenho, com as suas obras, com seu engajamento, conseguir da parte de Deus a aprovação dele. A pior oração que um ser humano pode fazer é a oração: Senhor, dá a mim aquilo que eu mereço. Alguém que ora assim não tem ideia do que está pedindo, da loucura do seu pedido. Porque se Deus atender essa oração,
E esse atendimento foi instantâneo. A pessoa vai cair dura no chão e naquele momento ela será enviada direto para o inferno, porque é isso que nós merecemos. Nunca ore, Senhor, me dê aquilo que eu mereço. É uma oração muito perigosa. E que você, se você souber o que é o pecado, você não gostaria que Deus atendesse essa oração de modo nenhum. A lei também servia, e toda a cerimônia da lei do Velho Testamento, para apontar para um caminho só. E aí o autor aos Hebreus, ele diz assim: o sacerdote tinha que entrar todo ano e aspergir o sangue. Todos os anos os animais eram sacrificados. Todos os anos as cerimônias eram feitas. E quantos pecados foram perdoados pelo sangue dos animais? Ele diz, essa foi uma purificação externa. E ele próprio responde, é impossível que o sangue de animais, de cordeiros e bodes purifique o pecado. Então, para que servia tudo aquilo no Velho Testamento? Para apontar para aquele que seria o resgate da transgressão. Você foi sequestrado pelo poder do pecado. Enjaulado pelo poder do pecado, isolado totalmente do Senhor que te criou, tolhido do propósito da sua existência por causa das suas transgressões, e só existe um modo de você ser resgatado desse sequestro, que é um sequestro que, se não for pago, te lança eternamente nele. O resgate é o sangue do Filho de Deus derramado na cruz. Não há nada, nem todo o petróleo do mundo, nem todas as joias e diamantes, nem todo o ouro que o homem já conseguiu escavar, nada disso conseguiria comprar o seu resgate. Nada. Apenas e somente o sangue do Filho de Deus. Então tinha que ser um homem, porque ele estava morrendo por você, tinha que ser um ser humano como você. Mas só Deus podia fazer isso, uma vez que todos nós estamos debaixo da maldição do pecado, e era necessário que aquele que fosse te resgatar pelo poder do seu sangue derramado fosse santo. Quem de nós poderia fazer isso? E o autor então nos mostra que a bênção do perdão é fruto de um resgate caríssimo, caríssimo por sua vida. Para você é pela graça. Pela graça significa que é um favor imerecido. Você não fez algo para recebê-lo. Você não consegue pagá-lo de volta. É graça. E graça mediante a fé. Quando você deposita toda a sua confiança naquele que é o resgatador da sua alma. Mas não foi de graça. Nunca se esqueça disso. Foi pela graça, mas não foi de graça. Houve um sacrifício. E para que houvesse o resgate da sua vida, e você tivesse a bênção do perdão, o Senhor teve que padecer, teve que morrer. Você entende então? Porque às vezes as pessoas iam até Jesus procurando uma determinada bênção, mas ele olhava para elas com tanto amor, e antes de curá-las, de abençoá-las naquilo que elas tinham consciência que necessitavam, Jesus muitas vezes dizia, e talvez elas não conseguiam mensurar que bênção era essa: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou. Porque não há nada mais extraordinário da parte de Deus que possamos receber do que perdão. Uma segunda palavra nesse texto, tremenda, que nos mostra esse fruto que é a bênção do perdão, é a palavra testamento. Verso posterior, o verso 16, diz: no caso de um testamento,
é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. A bênção do perdão é fruto de um ato soberano de Deus, escrito por Ele mesmo, testificado por Ele mesmo, em te dar a herança principal que Ele tem. Quando esse testamento foi escrito? Efésios capítulo 1, por exemplo, nos diz que Ele nos amou e Ele nos escolheu lá antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 8 nos fala que aqueles que Ele predestinou, esses Ele escolheu, esses Ele chamou, esses Ele justificou, esses Ele glorificou. E assim, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vemos que a obra do perdão estava no coração de Deus antes mesmo que o homem pecasse. Há muitas pessoas que me perguntam assim no decorrer dos anos que eu venho discipulando pessoas e que eu tenho exercitado o meu ministério: pastor, como as pessoas do Velho Testamento poderiam ser salvas, uma vez que Jesus ainda não havia vindo, não havia morrido? Vejam só, toda salvação, seja no Velho, seja no Novo Testamento, é pela graça mediante a fé. A graça derramada sobre as pessoas lá atrás, mediante a fé, é porque elas criam no testamento, na promessa, naquilo que Deus havia declarado e repetido, e repetido, e repetido, através dos seus profetas, através da própria lei, desde a criação, dizendo: eu vou mandar o mediador, eu vou mandar o Messias, eu vou enviar o meu Cristo. Então havia uma palavra empenhada. Esse testamento é uma palavra que foi empenhada desde a fundação do mundo, de que Cristo morreria pelo nosso resgate, em nosso favor. Velho Testamento, fé naquele que viria. Novo Testamento, fé naquele que veio. Mas tudo converge naquela tarde que a gente chama de Sexta-feira Santa, quando o testamento foi cumprido. Ele morreu. E como ele morreu, mas ressuscitou, ele pode então, agora com toda a autoridade e poder, cumprir a sua promessa empenhada pelos séculos e séculos e séculos. E esse testamento diz respeito a mim e a você. Diz respeito à nossa reconciliação com Deus, à nossa vida nova em Cristo Jesus, ao perdão dos nossos pecados, à nossa salvação eterna. E de fato ele cumpriu a palavra que havia sido empenhada. E porque ele cumpriu, porque ele morreu, porque ele ressuscitou, todos os que creram lá no Velho Testamento, como todos os que creem desde o Novo Testamento, recebem dele a herança pelo poder do seu sangue, que nos redime e nos reconcilia com o Pai. E isso é algo tão tremendo. O pagamento desse resgate, o cumprimento desse testamento, por ser a única forma de nós termos vida e vida eterna. Não há outro caminho, não há outra maneira, não há outro mediador, não há outro nome, não há outra estrada, não há outras e outras vidas para que você seja aperfeiçoado. O texto que nós lemos, inclusive, é uma das declarações disso: cabe ao homem morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Então não há vidas uma depois da outra, para você ir sendo purificado na história. Não existe reencarnação, existe a sua vida aqui.
com Deus ou sem Deus, perdoado ou condenado. E aquele que é perdoado está debaixo desse testamento. Por isso é obra dele, não é sua, é poder dele, não é seu. Você sabe por que a gente não perde salvação? Tem gente que pensa que a relação com Deus é igual a margarida. Mal me quer, bem me quer. Hoje eu pequei, mal me quer. Não, agora eu me arrependi, bem me quer. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou condenado. Hoje eu estou salvo de novo, porque eu fui na igreja, eu estava no domingo lá, tomei até a ceia. Olha só, se eu morresse hoje eu ia para o céu. Mas amanhã, logo de manhã, você caiu naquela blitz, xingou o guarda, pensou ainda em tirar um dinheiro no bolso e corromper ele. Você fala, perdi minha salvação. A nossa vida com Deus não é assim. Porque o poder não está em nós, está nele. E não é o medo da condenação que deve nos levar à obediência, e sim o amor. O amor. Olha o que ele fez. Olha a obra dele. O tamanho da sua graça. O preço do seu sacrifício. É isso que deve me levar a dizer: eu lutarei contra o pecado, não porque eu tenho medo de ser condenado, porque se eu estou em Cristo, o testamento garante a minha salvação, mas porque eu sou dele, eu vivo para ele, ele reina em mim, ele é o Senhor da minha vida e nele eu tenho uma nova esperança. É por isso que eu luto contra o pecado, não porque eu tenho medo de amanhã ele não me querer mais, porque o testamento dele é fiel e ele morreu para cumprir a sua palavra. Uma terceira palavra e última que eu quero destacar, e quero dizer que esse texto ele é muito rico. Poderíamos aqui destacar tantos e tantos outros princípios, mas não temos esse tempo, infelizmente. Então eu quero destacar uma terceira palavra nessa noite. Além de resgate e testamento, a palavra sacrifício. E essa palavra aparece revelando duas realidades: sacrifícios incompletos, sacrifícios repetitivos, sacrifícios que são uma sombra em comparação ao único e cabal sacrifício. Se você olhar o texto inclusive começa dizendo justamente que ele é o mediador dessa nova aliança. Lá atrás no verso 13 já diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma como que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E aí a gente continua lendo a passagem em si, que nós já fizemos a leitura, e o texto continua nos dizendo, verso 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há o que, gente? Perdão. Tem que haver sacrifício para que haja perdão. Só que o mesmo texto está dizendo, o sumo sacerdote ia lá, os versículos posteriores repetem isso, com o sangue alheio, ou seja, o sangue de um animal, e aspergia sangue uma vez por ano em favor dele e do povo. E todo ano ele tinha que voltar, e todo ano ele tinha que voltar, e todo ano ele tinha que voltar. Por quê? Porque aquilo era insuficiente, era imperfeito, porque era nada mais do que apenas uma sombra de um sacrifício perfeito que seria apresentado a Deus. O tabernáculo, uma sombra. Os utensílios, uma sombra. Tudo apontando para Cristo. E aí o texto que nós lemos nos revela a beleza do sacrifício de Jesus em nosso favor. Verso 25. Não dizendo que o sacerdote, então, repetidas vezes, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio.
Se esse fosse Cristo, precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Ou seja, se Cristo não fosse o sacrifício cabal, final, perfeito, suficiente, total em nosso favor, quantas vezes Cristo teria que morrer por nós? Desde a fundação do mundo. Mas o texto está dizendo não. Com Cristo não é assim. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Guarde essa expressão, fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? Na Escritura, é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O último de todos os tempos da história humana. Não sabemos quantos séculos e quantos anos. Sabemos apenas que entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, nos últimos tempos, Jesus apareceu para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de quê? De um animal? De si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Então preste atenção, para a gente entender o que esse sacrifício significa. E aí você vai entender melhor o resgate, o testamento, a partir desse sacrifício perfeito. Quando Cristo morreu na cruz, Ele tomou sobre si o peso do nosso pecado. Ele fez um sacrifício perfeito pelo pecado, porque o pecado precisa ser punido. Deus, sendo santo e justo, Ele precisa punir o pecado. E Cristo então se oferece como aquele que receberia sobre si a punição dos nossos pecados. Por isso Ele é resgate. E quando Ele está lá na cruz, a Bíblia diz que Ele é tomado de angústia. E a última palavra dele na cruz, traduzido para a nossa língua, significa está consumado. Ele está dizendo, Pai, eu paguei. Essa era a palavra escrita, por exemplo, para alguém que tinha cumprido a sua pena para o império, tetelestai, em grego. Está pago, está cumprido, não há mais dívida. Como isso se aplica a você? Já que você vive tantos séculos depois que Jesus fez esse sacrifício. Então preste atenção. Existe um testamento escrito a respeito de você. Testamento que você tem direito a ele por causa do sangue de Cristo. E Deus, então, num determinado momento da sua história, vem até você. Ele regenera o seu coração. A Bíblia diz uma coisa tremenda. Diz que nenhum de nós manda no Espírito Santo. Às vezes acho interessante alguns líderes religiosos que eles gostam de mandar no Espírito Santo. Venha hoje, que hoje o Espírito Santo vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Eu quero dizer para vocês que nós não mandamos no Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então regeneração é o quê? Você estava morto por causa do pecado. Mas o Espírito veio e sopra vida em você. E isso faz com que o seu ouvido espiritual se abra. E através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence você. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, meus amados? Você acha que eu, como pregador, tenho o poder de convencer alguém dessas coisas? O único que nos convence do quanto precisamos de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Então, Ele põe vida em você e Ele abre o seu entendimento. Por isso a Bíblia diz que você é chamado por Deus. E você ouve a mensagem da salvação. Essa mensagem entra em você, penetra no seu coração. E você diz, como eu preciso de Jesus.
Como eu preciso daquilo que Ele fez na cruz. Quando nós dizemos, aceite a Cristo, o que isso significa? Que se o Espírito Santo está abrindo o seu coração, está abrindo o seu entendimento, está pondo vida em você, está te chamando, então aceite o que Ele fez, o que Jesus fez séculos atrás, como sacrifício perfeito por você, para te resgatar. Agora ouça que coisa tremenda. Quando então a gente responde com arrependimento e fé a esse chamado, numa entrega a Jesus, uma coisa tremenda acontece. E que tem a ver com a bênção que eu estou dizendo essa noite. Você que é tão pecador, você que é tão pecadora, minha querida, o Senhor Deus derrama a justiça de Jesus sobre você. Agora imagine uma coisa, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus abre o seu coração, você se arrepende, tem fé e se entrega a Jesus e diz, eu quero o que Ele fez por mim. Deus faz uma declaração sobre você, a partir de hoje, eu vou olhar para você como santo, justo, na minha presença, todos os dias da sua vida. Não porque você não seja pecador, mas é porque eu olharei para você com as vestiduras do meu filho, pura do sacrifício do sangue do meu filho, e nada mais precisará ser feito para que eu olhe para você e veja você uma pessoa justa, porque o sacrifício dele foi perfeito. Perfeito. Mas Deus não se contentou, isso já estaria mais do que suficiente. Deus tomou uma outra decisão e colocou lá no testamento, lembra da palavra testamento? Colocou lá no testamento sobre nós. Ele resolveu fazer o seguinte, além de olhar para você e te chamar assim de meu justo, meu santo, a partir dessa obra de Jesus que você recebe na sua vida, Ele vai te chamar de meu filho. Porque Ele nos recebe por adoção. Graças ao sacrifício perfeito. Graças ao sacrifício perfeito. E você então se torna justo, santo diante de Deus. E você se torna filho, filha de Deus. Você acha que existe alguma bênção maior do que essa? Casa, carro, curso, esposo, esposa, filhos? Nada, 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 nada é maior do que isso. Agora, por causa dessa bênção do perdão, a gente pode ler o último versículo que nós lemos e entender o que está por vir. Por favor, coloque aí para mim. Assim também Cristo, vamos ler juntos? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para quê, irmãos? Vamos lá. Mas pastor, eu já não estou salvo? Por que Jesus voltará para trazer salvação? Então preste atenção. Você está salvo da condenação do pecado. Você foi perdoado se você está em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Os seus pecados, o Senhor esqueceu deles. Não importa quem você foi lá atrás. Em Cristo Jesus você é plenamente perdoado.
Nesse sentido, você foi e já está salvo, mas preste atenção, se você está em Cristo, você tem dores ainda, não tem? Tem tribulações, ainda luta com o pecado no sentido de que o pecado ainda está em você, tem uma natureza caída, vive num mundo caído, em sofrimentos ao seu redor por causa disso. O que a Bíblia está dizendo é que essa obra que foi iniciada, ela terá a sua plenitude. E aí o que o Senhor faz por nós, por causa do seu sacrifício perfeito? Ele nos sustenta. A gente chama isso de perseverança dos santos. A Bíblia não diz que apenas os que perseverarem até o fim serão salvos? Você crê nisso? O problema é quando a gente acha, então, a perseverança depende de quem? De mim. Aquele que perseverar, ele irá perseverar, não porque ele é mais forte que os outros, ele irá perseverar porque Deus o sustentará. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos conduz em meio ao mundo de trevas até a presença dele, até o último momento. A perseverança é ele que dá, porque ai de nós se dependesse de nós mesmos, meus amados. Mas quando nós lemos que ele não virá mais para tirar o pecado, no sentido de que você já foi perdoado, você já é justificado na presença dele, mas ele vem para salvar. É que a plenitude da nossa salvação está numa coisa chamada glorificação. E isso nós não chegamos lá ainda. Teremos um corpo como o dele, o seu corpo ressurreto, glorioso. Habitaremos um novo céu na nova terra, lugar que a Escritura diz que ele estará conosco. Nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus. Não haverá mais expressões do pecado, presença do pecado em nós e nem nos lugares que nós estaremos. A glória de Deus brilhará sobre nós e brilhará em nós. E ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Pranto, dor, luto, tristeza terão passado e tudo será novo. Então a segunda vinda de Jesus, que está embasada no sacrifício e na ressurreição que ele teve, é para que todas as promessas de Deus, todas elas se cumpram cabalmente, todas elas, todas as palavras que ele proferiu a nosso respeito, que todas elas se cumpram sobre nós por causa de Jesus. Então a Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus é o grande e terrível dia do Senhor para os que não creem, mas é o dia de salvação para aqueles que o amam. Meus amados, como nós devemos receber nessa noite essa lembrança de que a maior bênção que nós temos é de sermos perdoados? Primeiro, você precisa ser honesto com você mesmo. Você já fez essa entrega a Cristo? Você já correu para a cruz e reconheceu que a sua salvação está nele, somente nele, em mais ninguém? Você já desistiu de tentar agradar a Deus com seu esforço e resolveu se entregar plenamente como pecador arrependido diante dele? Porque se você não fez isso, justiça, perdão, reconciliação, resgate, testamento e sacrifício não dizem respeito a você ainda, mas quem sabe, soberanamente, o Espírito Santo é como o vento, ele sopra onde quer. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo está soprando sobre você, te convencendo, é disso que você precisa, é essa entrega que você precisa fazer. Então seja honesto diante de Deus e clame. Mas pastor, como eu posso ter sentido então que Deus vai me ouvir nessa noite? Como eu posso ter certeza disso? Preste atenção. A Escritura diz: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. Quando você busca Deus de todo o seu coração, é porque Deus já visitou você, Ele já te capacitou a isso, e a sua alma agora clama por Ele. Então se a sua alma clama por Ele, se entregue.
E se você já teve essa experiência em Cristo Jesus, meu amado, essa é uma noite de louvor e gratidão. É uma noite de você chegar, olhar para todos os outros problemas e dizer: Senhor, não me permita murmurar. Porque por mais que eu tenha necessidades, por mais que eu tenha questões, por mais que haja tantas coisas na minha vida que eu quero uma solução, uma resposta, eu já tenho o melhor de todas as bênçãos que alguém pode ter. Lutero termina o seu hino Castelo Forte dizendo: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Essa é a bênção que você tem, meu amado, minha amada. Então chega de murmuração e reclamação da vida. Encha a sua vida de louvor e adoração àquele que se sacrificou pelo seu perdão. Se comprometa com o reino dele. Tudo vai passar. Tudo está passando. O mundo passa, bem como as suas paixões, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Então se comprometa com o reino, porque o reino é eterno. E meus amados, de um modo muito especial, se nós fomos alcançados por tão grande perdão, nós não podemos aceitar a amargura no nosso coração. Pessoas falham conosco. Pessoas pecam contra nós. Nós pecamos contra pessoas. Mas se Deus te perdoou de um modo tão extraordinário, nessa noite, se há alguém que te machucou e feriu, uma forma de você adorar a Deus é dizer: eu perdoo, Senhor. Eu perdoo. Isso é loucura para o mundo que nós vivemos. Esses dias eu vi um vídeo de um homem que perdoou um terrorista que matou a filha dele de 12 anos. E as palavras daquele homem, se eu não me engano, ele era da Irlanda. As palavras daquele homem foram mais ou menos as seguintes: Jesus Cristo um dia morreu por mim, morreu pela minha filha, e Jesus Cristo me perdoou e salvou a minha filha. Eu quero dizer para você, e ele olhou para a câmera e disse: eu quero dizer para você que matou a minha filha, por causa de Jesus, eu te perdoo. Quando eu vi o vídeo, eu falei: deixa eu ver os comentários. E os comentários eram: eu não acredito que esse pai amava a filha dele. Eu não acredito que esse pai realmente se importou. Eu não acredito. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender a graça. Para elas é loucura Jesus dizer para um bandido: hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia, o criminoso, o bandido, que merecia o inferno, era você. Era eu. E a graça me alcançou. Eu não tenho mais o direito de ter amargura. Não tenho mais o direito de ter amargura. O homem sem Cristo pode ter, eu não posso ter. Então a gente tem que perdoar. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. Essa mesa nos lembra o que Jesus fez. E eu queria que você curvasse a sua cabeça diante dessa mensagem. Talvez alguns aqui devam se entregar. Ouvir o Espírito falar ao seu coração e te atrair para a cruz. E a sua oração talvez nessa noite vai ser: Senhor, me dá essa bênção, a maior de todas as bênçãos. Me dá isso, Senhor.
Talvez seja o momento de você que já recebeu essa bênção dizer: Senhor, obrigado, porque nessa noite o Senhor está me lembrando que eu tenho a maior de todas as riquezas, que eu recebi o maior de todos os testamentos, que por mim foi feito o maior de todos os sacrifícios, e você vai adorá-lo, renovando o seu compromisso de andar com Ele. Eu não sei qual oração você precisa fazer. Talvez nessa noite, lembrando de tudo isso, você deva dizer para Deus: Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa que me feriu tanto. Porque diante do teu perdão, eu não posso mais manter isso no meu coração. Eu fui perdoado de uma dívida impagável. Então eu não posso mais cobrar a dívida dessa pessoa. Talvez é noite de você limpar sua alma. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor.